Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Neuronova Neurociências. E hoje a gente vai falar sobre menopausa e o envelhecimento do cérebro. Bom, gente, o que acontece é que não só as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, mas os problemas relacionados ao cérebro também são mais prevalentes, eles acontecem com mais frequência nas mulheres do que nos homens. Por exemplo, os transtornos de humor, como a depressão maior e a ansiedade generalizada, são bem mais frequentes nas mulheres do que nos homens. E as doenças neurodegenerativas, em especial, a demência relacionada à doença de Alzheimer, também é mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Hoje, os dados epidemiológicos dizem que a cada 3 pessoas afetadas pela doença de Alzheimer, 2 delas são mulheres. E por que que isso acontece? Então, por que que existe essa disparidade na prevalência de doenças neurodegenerativas, especialmente quando a gente fala da doença de Alzheimer, nas mulheres, né? O que explicaria essa diferença? Então, os dados, eles estão vindo cada vez mais na literatura, e a Neuronova está sempre atualizada aqui, tentando trazer para vocês essas explicações, né? Trazer a neurociência no dia a dia das mulheres, para que a gente possa viver melhor, se preparar melhor para esse envelhecimento saudável. Então, por quê? Né? A Neuronova vai responder para vocês agora. Bom, gente, muitas vezes a gente pensa que o cérebro é um órgão, né, que está isolado do corpo, como se ele estivesse numa caixinha preta e não se comunicasse com os outros órgãos. Isso não é verdade, tanto é que os nossos órgãos reprodutivos, no caso da mulher, os ovários, se comunicam muito com o cérebro. E o cérebro também se comunica com esses órgãos, e isso se dá através dos hormônios femininos, que o principal que afeta o funcionamento cerebral nas mulheres, e que nós vamos falar aqui hoje, é o estrogênio. Né? Então, existe essa comunicação, essa integração entre os ovários e o cérebro e vice-versa. Como que isso acontece? Bom, primeiro, a gente tem que falar sobre alguns mitos sobre a menopausa, né? Existem muitos mitos ao redor do tema menopausa, e o primeiro deles é que se acredita, né, que a menopausa acontece quando a gente já está velha. Isso não é verdade. A maioria das mulheres desenvolve a menopausa em torno dos seus 40 e 50 e poucos anos, então a gente ainda está na meia-idade quando a menopausa começa a se instalar e muitas vezes já se completa. Os dados indicam que o início, né, da menopausa pode acontecer entre 42 até 58 anos, e nos países industrializados essa média é de 51 anos. Outro mito que a gente precisa derrubar com esse vídeo da Neuronova é que a menopausa, então, quando se instalar, a sua menstruação vai parar de repente, de uma hora para outra. Isso não é verdade. O nosso corpo leva anos para passar pela menopausa. E a menopausa só é confirmada quando a mulher tiver a parada total da sua menstruação por 12 meses consecutivos. Então, o que que acontece? A gente tem um grande período pelo qual a mulher, então, vai ter irregularidades menstruais, alterações na duração do ciclo, que podem vir acompanhadas de sintomas ou não, que eu já vou comentar com vocês nos próximos slides. Mas o importante nesse momento é a gente entender que essas mudanças hormonais que vão levar à menopausa, elas ocorrem durante um período bastante longo, que às vezes, em algumas mulheres, pode demorar até 8 anos para que os ovários se aposentem oficialmente, e ela tem, então, esse diagnóstico fechado de menopausa. Bom, pessoal, então, tanto é importante essa comunicação entre os ovários e o cérebro, através da produção dos hormônios sexuais femininos, em especial os estrogênios, que os sintomas desse período de perimenopausa, que é esse período de transição que a mulher passa
até realmente entrar na menopausa, ela não começa nos ovários, os sintomas não começam nos ovários, eles começam no nosso cérebro. E eles são, então, os calorões, o suor noturno, a insônia, o brain fog, os esquecimentos, né, os lapsos de memória, as variações de humor e a ansiedade. Isso tudo acontece porque essa diminuição do estrogênio, por exemplo, vai atuar no hipotálamo, que é o nosso centro regulador da temperatura corporal. Então, essa diminuição gradativa do estrogênio impacta nesse funcionamento do hipotálamo no sentido de regulação da nossa temperatura, e a gente sente, então, essa transição, essa diminuição dos estrogênios como calorões, como suores noturnos, né, que também variam de intensidade de mulher para mulher. Os estrógenos também atuam no tronco encefálico, que é uma região que regula o nosso ciclo vigília-sono. Então, é muito comum que algumas mulheres ao redor da menopausa, então no período de perimenopausa, também apresentem insônia, dificuldades de pegar no sono, acordam várias vezes durante a noite. E nós temos muitos receptores para os estrogênios no sistema límbico e também no hipocampo. Então, é comum que essa variação, que essa diminuição gradual na produção dos estrogênios afetem o humor das mulheres e também afetem a memória das mulheres. E muitas vezes, então, quando associado a esse período de perimenopausa, a mulher não tem um estresse bem adaptado, então sofre com muitas questões que causam estresse, o estresse também é um fator que ajuda, que aumenta essa diminuição dos estrogênios, e aí a gente pode ter evidências, né, uma maior incidência, prevalência de depressão e de transtornos de ansiedade nessa fase de transição até a menopausa, que acontece, então, na meia-idade. A menopausa e a perimenopausa não são coisas da idade avançada, né? Não é coisa de idoso, é coisa de mulher na idade, é coisa de mulher na meia-idade. Então, precisamos nos preocupar, precisamos entender melhor todo esse processo aqui e agora, para nos prepararmos melhor para o envelhecimento saudável. Bom, gente, então, além desses sintomas que, na verdade, a gente viu agora que não são físicos, não são sintomas que o corpo, né, está sentindo, e sim que começam no nosso cérebro e que aí se expressam através do nosso corpo durante a perimenopausa, tem um trabalho muito interessante que foi publicado numa revista de grande impacto na área de neurociências, que é a revista Science Report, de um grupo bastante importante também que estuda essa questão de como a menopausa afeta o funcionamento do cérebro nas mulheres. E esse grupo, através de análises de imagem por PET scans, escanearam o funcionamento do cérebro em mulheres, em um grupo de mulheres, então, na pré-menopausa e também depois da menopausa. E qual foi a maior evidência, a maior diferença que se observou entre esses dois grupos? É que nas mulheres após a menopausa, a gente viu uma diminuição, nessas regiões avermelhadas e laranjas, que significa diminuição da produção de energia neuronal. Então, essa coloração diminuída reflete diminuição na produção de energia dos neurônios. E a gente sabe que a energética neuronal, que é essa produção de energia em nível celular no nosso cérebro, é super importante para a manutenção da memória, da cognição, das emoções, então, para todas as funções que o nosso cérebro desempenha. Então, parece que essa diminuição da produção dos estrogênios que acontece na menopausa afetam a forma como o nosso cérebro utiliza a energia, e isso vai impactar, então, no envelhecimento cerebral.
Entretanto, apesar do cérebro das mulheres depois da menopausa terem esse prejuízo na utilização da energia pelos neurônios, a cognição, então a performance do cérebro em tarefas que envolvem, por exemplo, a memória verbal, não foi afetada e não houve diferença em relação aos homens. E isso é um dado bem importante, porque diz que as mulheres depois da menopausa, apesar de sentirem-se mais cansadas, de alguma forma o nosso cérebro compensa essa diminuição da produção da energia e a função cognitiva é preservada, então, nos primeiros anos após a menopausa. Entretanto, esse mesmo grupo observou algo bastante importante quando se pensa, então, em doenças neurodegenerativas, e em especial a doença de Alzheimer. Eles pesquisaram, então, a quantidade de uma proteína que se chama beta-amiloide. A proteína beta-amiloide, ela quando está aumentada lá nas nossas sinapses, ela é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Porque quando essa proteína se acumula muito nas sinapses, ela gera toxicidade e morte neuronal, que é, então, um marco evidente das doenças neurodegenerativas e que levam, então, à demência e aos outros sintomas associados à doença de Alzheimer. Bem, então, nesse trabalho, se observou que antes da menopausa, então, na pré-menopausa, a quantidade dessa proteína beta-amiloide, que é tóxica para os neurônios, não foi diferente entre os homens e as mulheres nessa faixa etária. Entretanto, quando se olhou essa mesma quantidade de proteína beta-amiloide nas mulheres após a menopausa, então por volta ali dos seus 65 anos, se observou que as mulheres têm em torno de 20% mais proteína beta-amiloide do que os homens, evidenciando, então, que essa diminuição da produção do estrogênio que acontece depois da menopausa pode ser um fator de risco que leva ao aumento da produção da proteína beta-amiloide e que pode estar associada, então, a essa questão do aumento da prevalência de doença de Alzheimer nas mulheres ser maior, né, do que nos homens. Muito bem, mulheres. Então, o dado que se tem na literatura e que é muito impactante para a gente saber, e é muito importante a gente saber disso, é que o cérebro da mulher envelhece mais rápido do que o cérebro dos homens. Então, essa diminuição do estrogênio parece afetar a produção de energia nos neurônios, aumentar o risco, né, associado a esse aumento da produção da proteína beta-amiloide no cérebro das mulheres, e por isso a gente envelhece mais rápido e pode, então, ter um risco maior de ter doenças neurodegenerativas no futuro. Mas muito bem, nós estamos aqui, nós somos Neuronovas, então a Neuronova vai te ajudar a proteger o seu cérebro agora na idade adulta, então na meia-idade, para que você então esteja mais blindada, esteja mais protegida desses fatores de risco associados ao envelhecimento e à diminuição da produção hormonal nas mulheres. E a gente vem falar aqui de um fator muito importante que a gente sempre comenta aqui no canal e também lá nos nossos vídeos e postagens do Instagram, que é a importância do exercício físico sendo realizado como uma forma de se prevenir todos esses prejuízos associados ao envelhecimento cerebral nas mulheres. Por exemplo, esse artigo ele avaliou então o poder, né, a questão neuroprotetora que o exercício físico tem nessa diminuição da produção da proteína beta-amiloide em mulheres e a sua associação com a diminuição da produção do estrogênio. E o que eles observaram é que as mulheres que praticam atividade física, mais especificamente o exercício físico,
produzem uma maior quantidade desse fator protetor para o nosso cérebro, chamado de fator neurotrófico derivado do cérebro, ou simplesmente abreviado do inglês como BDNF. Então, ao produzirmos uma maior quantidade de BDNF, nós estamos protegendo o nosso cérebro desse aumento da produção da proteína beta-amiloide, associado à diminuição da produção dos estrogênios que acontece na menopausa. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. O nosso recado é: seja neuronova, esteja aqui com a gente, que a gente vai te ajudar a, durante a sua idade adulta, proteger o seu cérebro, se preparar melhor para esse envelhecimento cerebral e diminuir os riscos de doenças neurodegenerativas na idade avançada e ter, então, um envelhecimento saudável. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Neuronova Neurociências.